você levou o seu bebê para casa da maternidade, mas a sua cabeça ficou lá, a preocupação ficou lá. Porque o teste da linguinha do seu bebê deu como duvidoso. O que isso significa? Hoje eu vou explicar exatamente o que isso significa. E não, ele não é um diagnóstico. Por isso que ele deve ser olhado com maior cautela, para não gerar ações ou dúvidas desnecessárias. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Amanda Gador, eu sou fonoaudióloga de bebês há quase 10 anos. E eu falo sobre isso, né? Sobre freios orais, sucção, mastigação e deglutição no bebê, aqui em outras redes sociais. O que você tem que entender é que o fato de sair como um freio duvidoso, o freio da língua como duvidoso no teste da linguinha, ele não é um diagnóstico. Isso significa apenas que deve ser acompanhado. Significa que esse freio da língua, ele chama mais atenção. Por quê? Ele pode, sim, ocasionar problemas nessa amamentação, dificuldades nessa amamentação, mas pode não ocorrer nenhuma dificuldade. Então, o laudo como duvidoso não significa alterado. Mas, assim que possível, seria muito interessante você fazer a avaliação completa do seu bebê com um fonoaudiólogo, porque é ele que ele vai fazer o protocolo de avaliação da linguinha e avaliar a mamada. Sem a função, sem ver essa boquinha na função, não tem como dizer se esse duvidoso ele vai se tornar alterado ou esse duvidoso vai se tornar sem alteração ou normal. Lembrando também que o teste da linguinha, ele é um teste triagem. O que isso significa, Amanda? Ele só tem o intuito de visualizar esse freio ali nas primeiras 48 horas de vida. Se realmente se vê algo muito dificultoso, né, um freio muito curto, aí já se pensa numa intervenção para evitar qualquer problema na amamentação. Mas, como ele é uma triagem, muitos, tá, gente? Isso é provado cientificamente. Muitos freios alterados, eles não vão aparecer nessa triagem, nessa primeira triagem. Por quê, Amanda? Lembra que eu falei que a gente precisa avaliar o freio e a função, ou seja, na amamentação? Como que a gente faz isso nas primeiras 48 horas de vida? Se o bebê está aprendendo a sugar, se a mãe está aprendendo a amamentar. Até fica um pouco contraditório, né? A gente quer beneficiar essa amamentação, mas a gente avalia essa amamentação quando nenhum dos dois ali da dupla mãe e bebê sabe direito o que está acontecendo. Então é por isso que essa triagem no hospital, ela só acontece na forma de visualizar essa boquinha, esse freio da língua. E depois vai ser feita a avaliação completa após 15 ou 20 dias de nascimento. Amanda, mas o meu bebê, no teste da linguinha, ele já apresentou o laudo como normal. Eu tenho que continuar me preocupando? O teste da linguinha, ele é como se fosse uma foto. Então, a gente tá ali, ó, tirando uma foto de como que tá essa boquinha desse bebê, principalmente o freio. Só que conforme o bebê vai desenvolvendo, pode ser que ele vai mostrando mais sinais de dificuldade nessa boquinha. E aí, quando avaliado especificamente, ou fazendo uma avaliação mais completa, se observa sim que talvez tenha sim alguma questão ali no freio. Não tô falando para vocês que essa anatomia ela se modifica, mas conforme o bebê vai se desenvolvendo, ele pode ir demonstrando sinais de dificuldade. Amanda, pode ser só uma dificuldade na sucção, ali no movimento de sugar, na amamentação propriamente dita? Pode ser também. Então, veja quanto é importante, nesse primeiro mês, né, do bebê, sempre estar de olho e tentar avaliar essa amamentação, para ver se manejando essa amamentação, mudando o posicionamento, estimulando alguma coisinha no bebê, essa amamentação não flua de uma vez por todas. Por que eu digo isso? Não é normal, mãe. Não é normal mesmo. Passado o primeiro mês de vida do seu bebê, ainda tendo dificuldades na amamentação. Esse bebê, ele já tem bastante experiência em mamar, né? Em sugar, em deglutir.
Se mesmo após esses 30 dias, digamos assim, ele ainda apresenta dificuldade, uma avaliação mais minuciosa pode beneficiar o bebê e, obviamente, pode te auxiliar nesse processo de amamentação. Qual que é a diferença, então, do teste da linguinha para a avaliação completa que é feita, né, após esses 20, 30 dias? Na verdade, é uma avaliação fonoaudiológica que eu tô falando, né, porque eu tenho expertise para falar. Então, o fonoaudiólogo é o profissional habilitado para avaliar todas as funções orais. E uma das funções orais que o bebê desempenha é o quê? Sugar e deglutir. Então, após isso, quando é feita uma avaliação mais minuciosa, uma avaliação completa dessa musculatura, a gente vai sim visualizar a anatomia do freio da língua, a anatomia de toda a musculatura ali da boca, né, mucosa, enfim, questão de tônus, então força ou flacidez, e a função propriamente dita, se essa sucção está sendo efetiva, se essa deglutição está ocorrendo de forma correta e segura. E aí, após essa avaliação completa, né, então pegando a anatomia, a função e todos os aspectos que o bebê demonstra, a gente consegue fechar finalmente um diagnóstico certeiro sobre essa linguinha que antes poderia ser duvidosa. Lembrem, teste duvidoso na maternidade não significa que ele vai precisar de uma frenotomia ou de uma frenectomia. Lembrando que eu faço esse tipo de avaliação de forma presencial ou online. Eu vou deixar o link do meu consultório para caso vocês quiserem entrar em contato.